Os Escolhidos, capítulo 53. Os Libertadores de Israel. Satisfeitas com o território já conquistado, as tribos de Israel perderam o entusiasmo e pararam de guerrear. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Juízes 1, verso 28. De sua parte, o Senhor cumpriu fielmente as promessas que fez a Israel. Cabia a eles finalizar o trabalho de expulsar os habitantes daquela terra. No entanto, deixaram de fazer o que deveriam ter feito. Em suas negociações com os cananeus, não obedeceram à ordem do Senhor e deixaram de cumprir a condição sob a qual foi prometida a eles a posse de Canaã. No Sinai, Deus os advertiu contra a idolatria. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Êxodo 23, 24. Enquanto fossem obedientes, Deus dominaria seus inimigos. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Não façam aliança com eles nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Êxodo 23, versos 27 a 33. Deus colocou seu povo em Canaã para deter a onda de imoralidade, a fim de que esse mal não se espalhasse pelo mundo. Ele daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas que os cananeus, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Deuteronômio capítulo 11, verso 23 e 24. Eles preferiram a comodidade e a satisfação própria. Deixaram escapar as oportunidades para terminar de conquistar a terra e por muitas gerações foram perturbados pelos sobreviventes desses povos idólatras que eram como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Números 33, versos 55. Os israelitas misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Uniram-se em casamentos com os cananeus e a idolatria se espalhou como praga por toda a terra. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Salmo 106, versos 35, 37 a 40. Até morrer a geração que recebeu instruções de Josué, a idolatria não avançou tanto, mas os pais prepararam o caminho para a apostasia de seus filhos. Os hábitos simples cultivados pelos hebreus mantinham a sua saúde física, mas o seu relacionamento com os pagãos levou-os à condescendência com o apetite e as paixões, que pouco a pouco foram enfraquecendo suas forças morais. Por causa de seus pecados, os israelitas foram separados de Deus e não conseguiram mais vencer seus inimigos. Assim, eles foram dominados pelas próprias nações que deveriam ter destruído. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Juízes 2, verso 12. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Portanto, o Senhor abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro, e o seu esplendor nas mãos do adversário. Salmo 78, versos 58, 60 e 61. Mesmo assim, Deus não desamparou completamente o seu povo.
Houve sempre um grupo de pessoas que se mantiveram fiéis ao Senhor e de tempos em tempos ele chamava homens fiéis e valentes para acabar com a idolatria e livrar os israelitas de seus inimigos. Quando o libertador morria e o povo ficava sem ter alguém que os guiasse, pouco a pouco voltavam para os seus ídolos. Assim, a história de apostasias e de severas punições, de confissões e de livramento sempre se repetia. A triste história da contínua apostasia. O rei da Mesopotâmia, o rei de Moabe, e depois deles os filisteus e cananeus de Azor, liderados por Cícera, tornaram-se um por um os perseguidores de Israel. Otoniel, Sangar, Eude, Débora e Baraque foram levantados como libertadores de seu povo. Apesar disso, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Juízes 6, verso 1. Os midianitas tinham sido quase destruídos pelos israelitas nos dias de Moisés, mas desde aquela época haviam se tornado mais numerosos e poderosos. Estavam sedentos por vingança, e quando a proteção do Senhor foi retirada de Israel, chegou então a oportunidade. Toda a nação sofreu com a destruição que causaram. Como uma praga de gafanhotos, eles se espalharam por toda a região. Chegavam assim que os cereais nos campos começavam a amadurecer e ficavam até que os últimos frutos da terra fossem colhidos. Saqueavam toda a colheita dos campos, roubavam e maltratavam os moradores da terra. Assim, os israelitas que moravam em regiões abertas eram obrigados a buscar refúgio em fortalezas ou mesmo encontrar abrigo nas cavernas entre as montanhas. Essa opressão continuou por 7 anos. Então, como o povo em sua angústia confessou seus pecados, Deus levantou mais uma vez um líder para lutar por eles. Deus chamou a Gideão para que libertasse seu povo. Nessa ocasião, ele estava ocupado em separar o trigo. Com medo de bater o trigo onde todos o vissem, foi até um local próximo à prensa de vinho. A época da colheita das uvas ia demorar, e ninguém ainda estava dando atenção às vinhas. Enquanto Gideão trabalhava escondido ali, pensava com tristeza na condição de Israel e o que poderia ser feito para acabar com a opressão. O chamado de Gideão. Inesperadamente o anjo do Senhor apareceu e disse a Gideão estas palavras: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Juízes 6, verso 12. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Juízes 6, verso 13. O mensageiro do céu respondeu, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Juízes 6, verso 14. Gideão desejava ter algum sinal de que aquele que estava falando com ele era o anjo da aliança, que tinha realizado tantos atos poderosos em favor de Israel no passado. Foi correndo para sua tenda e, com o pouco alimento que tinha, preparou um cabrito e pães sem fermento. Depois os trouxe e colocou diante dele. Então o anjo lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Juízes 6, verso 20. Gideão obedeceu a ordem e recebeu o sinal que desejava. Com o cajado na mão, o anjo o tocou, a carne e os pães sem fermento. Uma chama subiu da rocha e consumiu o sacrifício. Depois o anjo desapareceu. O pai de Gideão, Joás, que partilhava da apostasia de seus compatriotas, tinha construído um grande altar a Baal em Ofra. O Senhor ordenou a Gideão que destruísse esse altar e construísse um altar a Deus sobre a rocha onde antes a oferta havia sido consumida. Ali ele deveria oferecer outra vez sacrifício ao Senhor. A oferta de sacrifício a Deus era apresentada pelos sacerdotes e deveriam ser oferecida sobre o altar em Siló.
Mas aquele que estabeleceu o ritual do sacrifício tinha poder para mudar as condições exigidas. Gideão deveria declarar guerra à idolatria antes de sair para batalhar contra os inimigos de seu povo. Gideão realizou o trabalho em segredo. Fez tudo em uma noite, com a ajuda de seus servos. Os moradores de Ofra ficaram furiosos quando chegaram para prestar seu culto a Baal na manhã seguinte. Joás, que ficou sabendo da visita do anjo, defendeu o filho. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Juízes 6, verso 31. Se Baal não foi capaz de defender seu próprio altar, como seus adoradores poderiam confiar nele para protegê-lo? Então desistiram de todo o mal que pensavam fazer contra Gideão. Quando ele fez soar a trombeta de guerra, os moradores de Ofra foram os primeiros a se reunir para defender sua causa. Mensageiros foram enviados à tribo de Manassés, sua própria tribo, e também à tribo de Azer, Zebulon e Naphtali, e todos atenderam ao chamado. Como ter certeza? Gideão orou. Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Juízes 6, verso 36 e 37. Pela manhã, a lã estava úmida, enquanto a terra estava seca. Então surgiu uma dúvida porque a lã absorve a umidade do ar, e o teste poderia não ser decisivo. Assim, ele pediu o sinal contrário. Seu pedido foi atendido. Somente a lã estava seca, e o chão estava todo coberto de orvalho. Juízes 6, verso 40. Cheio de confiança, Gideão liderou seu exército para lutar contra os invasores. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Juízes 7, verso 12. Todo o exército sob o comando de Gideão contava apenas com 32.000 homens. Com o grande exército inimigo diante de seus olhos, veio ainda a palavra do Senhor. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Josué 7, versículos 2 e 3. Aqueles que não estavam dispostos a enfrentar o perigo e as dificuldades não contribuiriam para aumentar a força dos exércitos de Israel. Gideão ficou surpreso com a declaração de que seu exército era grande demais. O Senhor viu o orgulho e a incredulidade no coração de seu povo. Animados com os apelos feitos por Gideão, os homens prontamente haviam se alistado para lutar, mas muitos se encheram de medo quando viram o exército dos midianitas. Se Israel tivesse vencido, esses homens teriam tomado a glória para si, em vez de atribuírem a vitória a Deus. Apenas 300 homens. Gideão obedeceu à ordem do Senhor e, muito preocupado, viu mais de 2/3 do seu exército voltar para casa. Mais uma vez a palavra do Senhor veio a ele. Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Juízes 7, verso 4. O povo foi levado para perto da água, esperando atacar o inimigo o mais rápido possível. Alguns apressados pegaram um pouco de água na mão e beberam enquanto andavam, mas quase todos se ajoelharam e vagarosamente beberam a água. Aqueles que tomaram água com as mãos eram apenas 300, entre os 10.000. Esses foram os escolhidos, todos os demais receberam permissão para voltar para casa. Aqueles que estavam mais preocupados em atender às próprias necessidades em tempos de perigo não eram homens em quem se poderia confiar em uma emergência.
Os 300 homens escolhidos, além de possuírem coragem e domínio próprio, eram também homens de fé. Eles não se contaminaram com a idolatria. Deus poderia dirigi-los e, por meio deles, realizar o livramento de Israel. Deus é mais honrado pelo caráter daqueles que o servem do que por grandes números. O exército israelita estava no topo de uma colina, observando o vale onde os invasores estavam acampados, numerosos como a nuvem de gafanhotos. Assim como se não pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Juízes 7, verso 12. Gideão temeu ao pensar no combate que aconteceria na manhã seguinte. Então o Senhor disse a ele para que descesse ao acampamento dos midianitas. Lá ele ouviria alguma coisa para ficar mais animado. Aguardando ali na escuridão em silêncio, ele ouviu um soldado contar um sonho ao seu companheiro. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Juízes 7, verso 13. O outro respondeu com palavras que mexeram com o coração do ouvinte escondido. Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Juízes 12, verso 14. Gideão reconheceu a voz de Deus falando por meio daqueles estrangeiros midianitas. Ao voltar até onde estavam os poucos homens sob seu comando, ele disse: Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Juízes 7, verso 15. Plano simples para o combate. Com a orientação de Deus, foi feito um plano de ataque. Os 300 homens foram conduzidos em 3 companhias. Cada um deles recebeu uma trombeta e uma tocha que deveria ficar escondida dentro de um jarro de barro. Eles ficaram posicionados de tal maneira que poderiam se aproximar do acampamento midianita de várias direções. No meio da noite, ao sinal da trompeta de guerra de Gideão, as 3 companhias tocaram suas trombetas. Então, quebrando os jarros e balançando as suas tochas acesas, correram na direção do inimigo com um poderoso grito de guerra. Pelo Senhor e por Gideão! Juízes 7, verso 18. O exército que dormia despertou. De todos os lados os soldados viram a luz das tochas brilhando no escuro. Ouviram o som das trombetas com o grito de guerra vindo de todas as direções. Pensando que estavam sendo atacados por uma força esmagadora, os midianitas entraram em pânico. Com gritos ferozes de alarme, fugiram desesperados e, confundindo os próprios companheiros com os inimigos, começaram a matar uns aos outros. Ao se espalhar a notícia da vitória, milhares de soldados israelitas que haviam voltado para casa retornaram e se uniram em perseguição ao inimigo que fugia. Gideão enviou mensageiros à tribo de Efraim pedindo que interceptassem os soldados que fugiam. Enquanto isso, com seus 300 exaustos, mas ainda em perseguição, Gideão atravessou o rio atrás daqueles que já tinham passado para a outra margem. Gideão surpreendeu Zeba e Salmuna, os 2 príncipes que tinham escapado com 15.000 homens. Ele dispersou o exército por completo e os líderes foram capturados e mortos. Nessa batalha morreram 120.000 invasores. O poder dos midianitas foi quebrado. Eles nunca mais conseguiram fazer guerra contra Israel. Não há palavras que possam descrever o terror das nações vizinhas quando souberam que meios simples foram utilizados para vencer o poder de um povo ousado e guerreiro. O líder que Deus escolheu para derrotar os midianitas não era um príncipe, um sacerdote ou levita. Ele se considerava o menos importante da casa de seu pai. Gideão não confiava em si mesmo e tinha o desejo de seguir a direção do Senhor. Deus escolhe aqueles a quem ele melhor puder usar. A humildade antecede a honra. Provérbios 15, verso 33. O Senhor os tornará fortes,
unindo sua força a seu poder, e sábios, ligando sua falta de conhecimento à sua sabedoria. Poucos são os que podem receber uma grande responsabilidade ou sucesso sem que acabem se esquecendo de sua dependência de Deus. Por isso, ao escolher instrumentos para sua obra, o Senhor não leva em conta aqueles que o mundo considera grandes, talentosos e brilhantes. Muitos são orgulhosos e sentem-se capazes para agir sem o conselho de Deus. A confiança em Deus e a obediência à sua vontade são tão essenciais à batalha espiritual quanto foram para Gideão e Josué ao lutarem contra os cananeus. Deus está disposto a agir, da mesma forma, hoje, pelos interesses de seu povo e a realizar grandes coisas por meio de instrumentos frágeis. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20. Quando os homens de Israel foram convocados para lutar contra os midianitas, a tribo de Efraim tinha ficado para trás. Gideão não enviou a eles nenhuma convocação especial, e tomaram isso como uma desculpa para não se unirem aos seus irmãos. Ao chegar a notícia da vitória de Israel aos efraimitas, eles ficaram cheios de inveja por não terem participado. Após a extraordinária derrota dos midianitas, os homens de Efraim se juntaram ao combate e ajudaram a completar a vitória. No entanto, ficaram com inveja e muito irados, como se Gideão tivesse seguido a própria vontade e decisão. Eles não conseguiram ver a mão de Deus na vitória de Israel, demonstrando com isso que eram indignos de ser escolhidos como seus instrumentos especiais. Ao voltarem com os troféus da vitória, repreenderam Gideão com grande ira. Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? Juízes 8, verso 1. Gideão demonstra humildade. Que é que eu fiz em comparação com vocês? Disse Gideão. O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Juízes 8, verso 2 e 3. A resposta humilde de Gideão acalmou a ira dos homens de Efraim, e eles voltaram em paz para casa. Gideão demonstrou um espírito de cortesia que raramente é visto. Em gratidão pelo livramento dos midianitas, o povo de Israel propôs a Gideão que se tornasse seu rei. Isso era uma transgressão direta dos princípios da teocracia. Deus era o rei de Israel, e colocar um homem no trono seria uma rejeição da soberania divina. Gideão reconheceu esse fato. Sua resposta revela quão verdadeiros e nobres eram os seus motivos. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Juízes, capítulo 8, verso 23. Mesmo assim, Gideão caiu em outro erro que trouxe desgraça à sua família e a todo Israel. Muitas vezes o perigo de inatividade que vem após uma grande batalha é mais perigoso do que o tempo de conflito. Gideão estava exposto a esse perigo. Um sentimento de inquietação caiu sobre ele. Em vez de esperar pela orientação divina, começou ele mesmo a fazer os planos. Como recebeu ordem para oferecer sacrifício sobre a rocha, onde o anjo apareceu, Gideão concluiu que tinha sido indicado como sacerdote. Sem esperar pela aprovação divina, decidiu instituir um sistema de culto semelhante ao que era realizado no tabernáculo. Com o forte sentimento popular a seu favor, ele não encontrou dificuldade em executar o plano. Diante do seu pedido, todas as joias de ouro tomadas dos midianitas foram entregues a Gideão, como sua participação no despojo. O povo juntou também outros materiais valiosos e vestes ricamente adornadas que pertenciam aos príncipes de Midian. Com esses materiais, Gideão fez um éfode e um peitoral semelhante àqueles que eram usados pelo sumo sacerdote. Sua atitude se tornou uma cilada para ele mesmo, para sua família e também para Israel.
Aquele culto não autorizado levou muitas pessoas a se afastarem do Senhor para servir aos ídolos. Depois da morte de Gideão, um grande número de pessoas, incluindo alguns da família do próprio Gideão, uniram-se a essa forma de apostasia. O povo se desviou de Deus por meio do mesmo homem que uma vez acabou com a idolatria. Aqueles que ocupam cargos importantes podem levar outros a se desviarem. Até os mais sábios erram. Os mais fortes podem vacilar e tropeçar. Nossa única segurança está em confiar no caminho indicado por aquele que disse: "Segue-me". Depois da morte de Gideão, o povo de Israel aceitou seu filho ilegítimo, Abimeleque, como rei. Este, para se manter no poder, assassinou todos os filhos legítimos de Gideão, com exceção de Jotão, que se escondeu. A atitude cruel de Israel ao lidar com a casa de Gideão era o que se poderia esperar de um povo que demonstrava tamanha ingratidão para com Deus. Mais apostasia e sofrimento. Quando Abimeleque morreu, o governo dos juízes que temiam a Deus ajudou a impedir a idolatria por algum tempo. Não muito tempo depois, o povo voltou a copiar as práticas pagãs daqueles que viviam ao seu redor. A apostasia trouxe rapidamente o seu castigo. Os amonitas conquistaram as tribos do lado oriental de Israel e do outro lado do Jordão. Invadiram o território de Judá e de Efraim. No lado oeste, os filisteus subiram da planície onde viviam ao lado do mar, queimando e saqueando tudo por onde passavam. Israel parecia estar abandonado sob o poder de inimigos cruéis. Mais uma vez o povo buscou a ajuda daquele a quem tinham abandonado e insultado. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: "Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins." Juízes 10, verso 10. Contudo, o povo não estava arrependido porque tinha desonrado a Deus transgredindo a sua santa lei, mas porque seus pecados tinham trazido sofrimento. O verdadeiro arrependimento nos leva a nos afastar do mal e de uma vez por todas. O Senhor respondeu ao povo por meio de seus profetas: "Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os amonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto aos outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto." Juízes capítulo 10, versos 11 a 14. Os israelitas então se humilharam diante de Deus. Eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. Juízes 10, verso 16. O coração amorável do Senhor não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Juízes 10, verso 16. Oh, quão grande é a misericórdia de nosso Deus! Assim que o povo abandonou os pecados, que os afastou de sua presença, ele ouviu suas orações e começou a agir imediatamente em seu favor. Ele levantou um libertador, na pessoa de Jefté, que guerreou contra os amonitas e destruiu completamente o seu poder. Naquela época, Israel tinha sofrido sob a opressão de seus inimigos por 18 anos. Porém, uma vez mais o povo se esqueceu da lição ensinada por meio do sofrimento. Como o povo voltou para os seus maus caminhos, o Senhor permitiu que fossem perturbados por seus poderosos inimigos, os filisteus. Por muitos anos eles foram constantemente perseguidos e, por vezes, vencidos por essa nação cruel e guerreira. Eles se misturaram com esses idólatras, unindo-se com eles nos prazeres e nos cultos, até pareceram ser os mesmos, tanto no espírito quanto nos interesses. Então esses falsos amigos de Israel se tornaram seus piores inimigos e procuraram destruí-los a qualquer custo. A Bíblia ensina de forma muito clara que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e o mundo. Satanás age por meio dos ímpios, sob o disfarce de uma aparente amizade, para introduzir o
povo de Deus ao pecado. Quando sua defesa é removida, então Satanás leva seus agentes a se voltarem contra o povo, a fim de destruí-lo. O fim do capítulo 53.